Oi, tudo bem? Vamos continuar estudando língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar das páginas 92 a 94 da sua apostila. Então, por favor, acompanhe aí. O assunto é simples, viu? Então, vai ser uma aula mais rápida. Porém, são dois assuntos hoje: preposição e interjeição. Ao falar de preposição, nós vamos nos lembrar que elas vão ter bastante uso na nossa vida de estudante de língua portuguesa. Mas antes, saibamos o que significa preposição. Para que elas servem? Elas servem para isso aqui, ó, ligar. Ligar uma palavra à outra, estabelecendo entre elas, né, uma relação entre elas, e essa relação é de subordinação, é subordinando um termo ao outro. Então, essa relação é de subordinação. Então, subordina um termo ao outro. Essa palavra veio lá do latim e quer dizer, ó, prepositio, diante de, positio é posição, então colocação, é a posição diante de, né, um determinado termo, subordinando-o ao outro. É uma palavra também invariável, das quatro classes de palavras invariáveis, na língua portuguesa, a preposição é uma delas. Ela vai ligar dois termos, ó, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, subordinando o termo regido ao termo regente. Então, agora você já vai saber também que ali naquela questão vai ter um termo que você vai chamar de regido e vai ter um termo que nós vamos chamar de regente, e é daí desta noção aqui que vai nascer também aquela outra matéria que vamos estudar mais para frente, que é regência verbal e regência nominal. Porque esse termo regente que falamos aí, ele pode ser um verbo, então nós vamos estar diante de um caso de regência verbal, mas pode ser um nome. Exemplo, olha, vamos ver isso na prática. Se eu disser assim, o professor, o professor se referiu. Aqui você tem o verbo referir-se. Então, já vai sabendo que, em se tratando de verbos, nem sempre eles vão pedir um termo com preposição. Mas eu já usei uma aqui que pede preposição, porque aí já vai ficando dentro do nosso contexto de hoje, que é a preposição. Então, você vai sabendo que a regência de referir-se é assim, ó. Quem se refere a algo ou a alguém. Então, pronto, já viu que este verbo pede uma preposição. Então, se eu parar aqui, ó, o professor se referiu, você vai me perguntar assim, ó, o professor se referiu a quê? Ou então, a quem? Aí eu vou dizer assim, ó, o professor referiu-se à sua prova. Aí você fez uma prova e o professor se referiu a ela, conversando comigo, certo? Então, pronto, a hora que você falou aquilo, né, a que o professor fez referência, você viu que precisou da preposição. E quem exigiu esta preposição foi o verbo. Então, nós dizemos que aqui nós temos um caso de regência verbal, porque o termo regente, o que rege, o que manda, o que pede, aqui é um verbo. E aí é o termo que veio para completar, né, para responder aquela pergunta que você fez após o verbo, então é o que você vai chamar de termo regido, e você tem um caso de regência verbal, e nessa regência você descobriu que o verbo é transitivo, porque ele pediu um complemento preposicionado. Então, o verbo que pede complemento, deixa eu corrigir a minha fala aqui, ele é transitivo porque ele pediu um complemento. Então, se um verbo pede complemento porque ele fica sem sentido sozinho, então você diz que o verbo é transitivo. Se você vir que esse complemento vem sem preposição, você chama o verbo de transitivo direto e o seu complemento de objeto direto. Mas neste exemplo aqui, você
viu que o verbo pediu um complemento preposicionado. Então, nós dizemos que o verbo é transitivo indireto e que o complemento dele chama-se objeto indireto porque veio preposicionado, certinho? Então, ótimo, aí você está entendendo o que é essa questão de falar regência verbal. É isso aqui que você está vendo agora, é porque um verbo exige um complemento, ele rege, ele manda, ele pede, ele exige, por isso que ele é o regente, certo? E então, se ele pede um complemento, ele é um verbo pedir, então quem está regendo é o verbo, é regência verbal. E em se tratando de verbos, repetindo, às vezes o complemento vem com ou sem preposição. Aqui com preposição para ficar dentro do nosso contexto, certo? Agora, esse verbo, então, é o termo regente, o objeto é o termo regido, regência verbal, mas como eu disse, poderia ser um nome. E eu vou usar um nome que vem deste verbo aí, ó. O professor fez, e agora o verbo é fazer. Agora, quem faz, faz algo. O que que o professor fez? Ele fez referência, e ó, referência não é verbo, referir é. Referência é nome, é um substantivo. Então, o professor fez referência, pronto, eu já completei o sentido do verbo. Quem faz, faz algo. Então, o verbo é transitivo, sim. Mas não existiu preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e o complemento dele é o objeto direto. Mas neste nome aqui, que é o objeto do verbo fazer, você faz uma pergunta. Quem faz referência a algo ou a alguém. Então, se eu parar aqui, se eu colocar ponto final, você fala, o professor fez referência. Ó. Fez referência a quê? Ou a quem? Tá vendo? Vem a pergunta. Ó. A que? Ou então, a quem? Certinho? Este a aqui é a preposição. Então, na hora que eu for responder, a preposição vai aparecer também. Olha só, o professor fez referência à sua prova. Então, este a não é artigo. Você vê que ele está ligando prova, fez referência sua prova, fez referência à sua prova. E para provar para você que este a aqui não é um artigo, se fosse texto, que ó, o professor fez referência, e, ó, você poderia falar a seu texto, não é fez referência ao seu texto, mas você poderia dizer também ao seu texto, não tem problema, certo? Só para você ver que ó, o artigo que acompanharia ali seria o. Então, como existe o artigo a, aí você pode ficar pensando, mas eu pensei que este a aqui era só um artigo. Então, só estou mostrando para você que se você mudar a palavra para o masculino, ó, pode ficar só com o mesmo a, ó. Olha, o professor fez referência a seu texto, tá vendo? A seu texto. Então, este a é preposição. Quem é o regente agora é um nome, né? A sua prova continua sendo o termo regido, porque é o que vai completar. Então, ele é subordinado a este aqui, como a sua prova aqui foi subordinada ao verbo referir-se, então você tem aqui um caso de regência nominal, ok? Então, é claro que nós vamos estudar a regência mais para frente, mas se a preposição existe por esses motivos citados aqui, você já tem que ter noção do que é, ok? Então, ótimo, já vimos o que uma preposição faz na oração. Vamos agora ver outro exemplo aí na sua apostila. Olha, os alunos estão aptos, e olha, a mesma coisa, se eu parar em aptos, que é um adjetivo, ou seja, está relacionado à classe dos nomes aqui, viu? Então, o que não é verbo, para efeito dessa matéria de regência, o que não é verbo, você vai chamar de nome, certo? Então, poderia ser um advérbio também. Daqui a pouco eu dou um exemplo, quer ver? Os alunos estão aptos. Aptos é uma característica, então aptos é um adjetivo. Perfeito. Quem está apto a algo ou para algo. Vocês estão aptos para estudar ou estão aptos ao estudo, certo? Não importa. Se eu colocar aqui aptos para estudar ou aptos ao estudo,
o valor é o mesmo, certinho? Então, o que importa é que você vê aqui a existência da preposição. Então, quer dizer que esse regente aqui precisa de um regido, de um subordinado a ele, para ele completar o sentido, com preposição. Se isso aqui não é verbo, você já disse, é um adjetivo, você tem aqui de novo um caso de regência nominal. Sempre que for regência nominal, ou seja, sempre que for um nome que exigir um complemento, sempre haverá preposição, ok? Verbos é que às vezes tem e às vezes não, ok? Olha aqui, ó, nós assistimos. Já coloquei o verbo assistir, não foi à toa, não. Foi porque o verbo assistir, nós não usamos ele no dia a dia conforme a norma culta prescreve. Na norma culta, o verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, é sempre verbo transitivo indireto, ou seja, pede complemento e esse complemento vem regido por uma preposição, certo? Então, nós dizemos no dia a dia, eu assisti o filme, né? Mas na norma culta é eu assisti ao filme, certo? Sempre vai precisar da preposição a para este verbo aqui, neste sentido, porque ele tem outros sentidos. Aí, então, outro sentido é outra regência, ok? Agora vejamos, nós assistimos, se ele é um verbo transitivo indireto, então isso aqui é o objeto indireto. É o termo regido, é o termo que vem completar o sentido. Então, o verbo é o que rege, é o regente. Então, aqui você tem um caso de regência verbal e com preposição. Mas sabendo que em regência verbal existem os verbos que exigem a preposição e existem os que não exigem. E além disso, tem esses como verbo, tem alguns como verbo assistir, que com preposição é um sentido, sem preposição é outro, tá? Depois isso nós veremos na aula de regência verbal, ok? Então vamos, eu disse que ia dar outro exemplo, né? Aqui deu o exemplo de aptos, que é um adjetivo, caracterizando de novo mais um exemplo de regência nominal, ok? Aqui, mais um exemplo de regência verbal. Agora, veja aqui, ó. Eu moro perto. Eu moro perto. Eu moro perto. Dá para você perceber o seguinte, você já sabe, recordando, né, os nossos estudos anteriores, que este eu aqui é um pronome pessoal do caso reto, que este moro é um verbo, então essa palavra está modificando o verbo morar. Então essa palavra só pode ser advérbio, certinho? Só pode ser advérbio, porque quem modifica verbo, o que modifica verbo é um advérbio. Ótimo. Só porque se eu falo só essa frase, eu chego a você e falo, eu moro perto. Moro perto. Ah, você mora perto aqui desse prédio? Mora perto? Não, eu moro perto da delegacia civil. Aí para você ver. Tá vendo que a gente não tinha noção direito do que é esse perto, se não houver um contexto, né? Porque se houver contexto, por exemplo, nossa, eu gastei meia hora para chegar até esse prédio aqui, não, estou cansada. Aí a outra pessoa fala assim, não, eu cheguei rapidinho, eu moro perto. Então, quer dizer, tem o contexto, você já sabe perto de quê? Do prédio que estava falando. Agora, se eu chegar do nada e falar, eu moro perto de quê? Tá vendo? Vem a pergunta, perto de quê? Ou de quem, né? Então, quer dizer que esta palavra que você classificou como advérbio por estar modificando um verbo, às vezes, em certos contextos, ela fica sem sentido, fica com sentido vago. Aí vem a pergunta. Então, se a pergunta é para completar o sentido do advérbio, então você se lembra que aqui também é um caso de regência nominal. Cuidado para não confundir as coisas, porque falamos que ele se refere ao verbo, o advérbio, não quer dizer que estamos falando que é o caso de regência de um advérbio é verbal. Não. Para efeito de regência, verbo é verbo e pronto, acabou. Qualquer outra palavra que exigir um termo para lhe completar o sentido, então, vai ser regência nominal. Então, na regência nominal, eu terei, como tivemos aqui neste exemplo, ó, referência, que é substantivo,
Então, eu terei um substantivo, às vezes, exigindo complemento, eu terei um adjetivo, às vezes, exigindo complemento, ou às vezes um advérbio, porque eles podem ficar com sentido vago. Então, esse complemento vai dar, nós vamos chamar depois de complemento nominal, e está acontecendo ali um caso de regência nominal. E regência nominal é sempre com preposição, ok? Então, é esse diálogo, diálogo não, que foi um monólogo, estou conversando sozinha, né? Mas eu supondo que você está me acompanhando, por isso que eu estou falando diálogo, certo? Você está concordando aí, né? Então, beleza. Então, nessa conversa que tivemos até agora, é para que você veja para que as preposições são utilizadas na oração, ok? Então, repasse isso aí para você ter noção direitinho do assunto. As preposições essenciais, quer dizer, aquelas palavras que são essencialmente preposição, elas vão estar relacionadas nesta palavra-chave aqui, ó, pescada. Viu? Então, aqui, ó, pescada de cima para baixo. Então, aí você vai lembrar, ó, para, por, perante, né, com a letra P, em, entre, sem, sob, sobre, com, contra, a, ante, até, após, de, desde, certo? Então, essas palavras aqui são sempre preposições, então elas são preposições essenciais, porque nós temos também as acidentais, que é aquela que de repente funciona como preposição, né? Aí você pode estar pensando assim, ah, mas eu sei que o a pode ser artigo também, mas o artigo é artigo. A palavra, vamos dizer que elas são, né, sósias, a mesma aparência, mas elas têm funções diferentes. Então, por exemplo, a professora explica bem. Tem que puxar a brasa para debaixo das sardinhas, né? Isso, a professora explica bem. Então, é claro que este A aqui é artigo definindo professora. Não é qualquer professora, não. É esta aqui, é a professora que eu conheço, certo? É a minha professora. Então, beleza, artigo definido. Tanto é que se eu colocar professor, vai ser o professor. Se for professoras, as. O que eu estou mostrando? Que a palavra flexiona. E preposição não flexiona, viu? Lá que nós falamos que é classe de palavra invariável. Então, ótimo. Agora, se eu disser assim, a professora explica bem. Eu a deixei feliz com esse comentário. Ótimo, deixou feliz com esse comentário que já passou, né? Anafórico, então por isso que é esse. Ótimo. Agora, lá vem a de novo. Eu sei que se fosse professor, aqui também seria eu o deixei, certo? Então, você já sabe que esse aqui também vai variar conforme a pessoa a qual estamos nos referindo. Então, já sabe que não é preposição de novo, mas aí e você sabe que este a aqui não é artigo por não estar acompanhando o nome, mas eu poderia dizer que eu deixei ela quem, né? A professora. Então, essa palavrinha aqui está substituindo o nome professora. Quem substitui nome é pronome. Como esse pronome aqui representa uma pessoa do discurso, a pessoa de quem eu estou falando, então pronome pessoal, mas como ele não é sujeito na oração, o sujeito aqui é eu, ele é objeto do verbo, é quem eu deixei feliz, deixou quem? A professora, né? Então é o objeto direto do verbo deixar, então esse pronome pessoal se chama pronome pessoal do caso oblíquo, né? E é claro, o átono, porque não vem preposicionado. Agora, se você falar assim, essa é a que quero sempre, essa é a que quero sempre para me explicar tudo. Ótimo. Então, olha, essa professora é a que quero sempre, é aquela que quero sempre. Então, você está vendo que agora o a não é ela, não é essa é ela que quero, não dá certo. Não é
o pronome ela que eu poderia colocar, mas eu posso colocar aquela e sei que aquela é sempre pronome demonstrativo. Então, agora o a é pronome demonstrativo, certinho? E agora ficou por último o nosso caso de hoje. Por exemplo, comecem a estudar com mais afinco, viu? Com mais determinação, viu? Então, aqui, ó, comecem, poderia ser só comecem a estudar. Então, esse a aqui veio só para ligar os dois verbos na locução verbal. Então, é uma preposição, mas poderia ser também indicando um tempo futuro, quer ver? Daqui a pouco voltaremos com as aulas presenciais, mas as videoaulas continuarão também, viu? Porque eu sei que algumas pessoas não, né, é melhor que evitem mais os contatos, né? Porque às vezes tem imunidade baixa, etc. Então é mais propício de adoecer, né? Então vamos lá, daqui a pouco voltaremos com as aulas presenciais. Então este a, você está vendo, não tem como ser artigo porque não está acompanhando o nome, não é aquela e nem ela, então não pode ser pronome pessoal demonstrativo e nem oblíquo, então sobrou para ele ser preposição indicando uma ideia de futuro, mas pode indicar distância também, por exemplo, fique a 2 metros de distância da outra pessoa. Então, ó, fique a 2 metros. Esse a está indicando distância, então é preposição também, ok? Mas pode indicar direção, por exemplo, vou a Paracatu visitar minha família. Então, aqui eu vou a, está indicando direção ou está indicando destino. Então, de novo, é uma preposição, ok? Então, o a, a palavra a aparece muito para nós. Então, para que você não confunda, recordando aí o que ele pode ser, ok? As locuções prepositivas, é claro, você já sabe qual o valor de locução, quando duas ou mais palavras fazem o papel de uma. Então, a locução prepositiva não é diferente, é quando duas ou mais palavras vão fazer o papel de uma preposição. E elas podem trazer os contextos que estão relacionados aqui, ó, de tempo, lugar, modo, oposição, ou substituição, concordância, favor. Isso aqui não precisa se preocupar, porque quando uma questão nos cobrar a relação que ela exerce na frase, nós vamos interpretar lá naquela oração, porque não é ela sozinha que traz o contexto. Lembra aqui, ó, não é ela sozinha. Olha, o mesmo a, aqui está no contexto de destino, aqui está no contexto de tempo futuro, aqui está no contexto de distância, aqui está apenas ligando os dois verbos para formar a locução verbal. Então, esses contextos aí, você vai interpretar na hora que precisar. Então, não precisa ficar preocupado com essas classificações, não, ok? Mas você tem que saber reconhecer quando é uma locução prepositiva, certo? Então, dois ou mais vocábulos com valor de preposição e um detalhe. Sempre termina com uma preposição, que é antes de, que é uma locução prepositiva. E qual é a última palavra? Uma preposição. Depois de, a partir de, ao longo de, dentro de, em cima de frente de, em frente a, em torno de, tá vendo? Então, aí fica tranquilo para nós reconhecermos uma locução prepositiva, ok? Então, vamos lá. As relações semânticas é que eu já falei, né? Então, aqui está só exemplos com o que elas podem indicar, mas é aquilo que nós vamos entender dentro da frase, porque uma mesma preposição pode ter mais de um sentido. Olha aqui o a de novo, ó. Ir a Brasília, né? Ir a Bahia, eu indicando destino. Olha o a aqui, escrever a lápis, para poder se referir a instrumento. Então, é interpretação. Então, vamos começar. Na frase, sendo obrigados a excluir contas por suspeita de fraude, o termo em destaque
forma uma expressão indicativa de... Então, aqui, ó, aí já começa a interpretar. O que aconteceu aqui? Foram obrigadas a excluir contas. Aí você começa a perguntar assim, por quê? Não é? Você começa a perguntar, por que elas foram obrigadas a excluir as contas? Por quê? Então, o que você está querendo saber? O que motivou a exclusão das contas? Olha, então isso aqui é o quê? É um motivo. Isso aqui, mas não tem motivo aqui na resposta, Luz. Mas motivo é sinônimo de causa, né? Temos que saber sinônimos também. Então, a resposta vem direitinho para a letra E. Perfeito? Vamos para a próxima. Daniela faz as pessoas rirem quando descreve o que chama de técnica para amortecer o impacto da convivência diária com pessoas grosseiras. Isolamento social com essas pessoas, né? Então, eu também tenho a técnica, Daniela, não é só você não. Então, para amortecer, então ela tem a técnica, que ela descreve o que chama de técnica. Ela tem uma técnica? Tem. Para quê? Para amortecer. Ah, então você vê, isso não é lugar, isso não é o modo, isso não é posse de nada, isso não é tempo de nada, isso aqui é a finalidade, tanto é que você poderia fazer assim, quer ver? Vou substituir por uma locução prepositiva, quer ver? Daniela faz as pessoas rirem quando descreve o que chama de técnica a fim de amortecer, tá vendo? Então, só de você falar a fim de, ó, o para pode até ter mais de um sentido, mas o a fim de é sempre finalidade. Então, a substituição ajuda, ok? E vamos para a questão 3. Observe as frases seguintes. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Aqui está a preposição. Manter o padrão da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Aqui a preposição em de novo, porque é sobre ela que a questão está versando, ok? Eu sei que tem outra preposição aqui, ó. Quando falo da, tem a preposição de, acoplada com o artigo a, certo? Mas é só sua preposição em que é a questão. A preposição em nessas frases assume respectivamente valor de. Então, aqui, ó, nossa, o museu ardeu em chamas. Então, quer dizer, olha, será que isso é modo, situação ou tempo? Não tem nada a ver com tempo, né? Dá para ver logo que não tem nada a ver com tempo. Aí você pode falar assim, estou entre modo e situação. É claro, só tem essas duas opções agora, né? Mas então, repare que você não precisa sofrer pela primeira frase, porque a segunda está na cara a resposta aqui, ó. Manter o padrão da Sala São Paulo em um país. Aí, ó, eu mesmo quando perguntar assim, ó, manter como? Desculpa, manter onde? Manter o padrão onde? Onde? Quando eu falo em onde, eu só penso em lugar. Então, aqui, ó, eu tenho lugar na letra B. E na letra C, ou seja, ficou do mesmo tamanho, né? Que continua entre a situação e o modo. É que agora não ajudou, não, Luiz, né? Não ajudou. Então, mas vamos lá, então, aqui, ó. Essa chamas é o modo como o museu ardeu. Ele ardeu em chamas. Então, vai ficar na letra C. Confesso que nem sempre as coisas são tão fáceis como nós queríamos, né? Mas às vezes dá certo, viu? E vamos para... Nós temos o modo como o Museu da Língua Portuguesa ardeu, né, foi em chamas, e nós temos o lugar onde aconteceu de manter o padrão da sala. E na questão 4 nós temos uma tirinha. Vamos ver o que o rapazinho está falando aqui. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar, ó, obrigado por, porque aqui a letra A já vai falar disso aqui, ó, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. De novo, obrigado pela artificialidade das soluções. Vai ter essa aqui na letra C. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Oh, Jesus amado. Vamos à questão. Assinale a alternativa que analisa corretamente o valor semântico das expressões em destaque nos excertos que seguem. Obrigado por elevar a emoção. Então, ele está agradecendo, ele está agradecido, quer dizer, ele disse obrigado, né? Aliás, disse obrigado no masculino porque ele é um rapazinho, se fosse uma menina tinha que ser obrigada, né? Então, beleza.
Obrigado pelo quê? Por que você está me agradecendo? Por elevar a emoção. Ah, não, isso não é a consequência do agradecimento, isso é a causa, certo? Então, essa está errada. Obrigado por reduzir o pensamento. Ah, lugar ficou mais fácil ainda de eliminar, né? Olha, se reduzir o pensamento é lugar, né? Então, obrigado, de novo, foi a causa de ele agradecer, isso não é o lugar. Esse por não trouxe ideia de lugar, trouxe ideia de causa, como na letra A. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas. Então, dá para perceber que está seguindo o mesmo contexto da causa. É a causa pela qual ele está agradecendo, não é condição para agradecer. Manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Para fins, finalidade. Nós já vimos que o para pode trazer a ideia de finalidade, sim, não é? Então, é a fim, né, de motivos comerciais. Então, o para tem ideia de finalidade. Vamos ver a última? Mantenha sua luz oscilante para sempre. Para sempre. Então, as duas palavras juntas te traz ideia de tempo e não de lugar. Letra D, perfeitamente, ok? E vamos a 5. Os termos sublinhados no texto são conectores. Conectores são palavras que ligam, que conectam uma a outra, uma ideia a outra, certo? Um parágrafo ao outro e assim vai. O sentido inadequado, ó, não deu certo para um desses conectores é. Então, nós vamos lendo o texto e achando ele aqui para ver se está certo ou não, porque nós vamos marcar o que estiver errado. Perseguido pelo branco, ó, perseguido pelo branco, aqui na letra A diz que o pelo trouxe o agente de ação. Ora, perseguido pelo branco quer dizer que o branco perseguiu. Se o branco perseguiu, então o branco é o agente, é o quem praticou a ação. Então tá certinho, o branco perseguiu, então ele é o agente. Perseguido pelo branco, o negro no Brasil escondeu as suas crenças. Escondeu? Escondeu o quê? As suas crenças. Mas escondeu onde? Nos terreiros. Nos é onde, então, onde é lugar. Então, mais uma que está certa. O folclore foi os terreiros das macumbas e candomblés. O folclore foi a válvula pela qual ele se comunicou com a civilização branca. Companhia, e companhia quando você está junto. Ele se comunicou com a civilização branca. Isso não é estar junto com ela. Fez comunicação com eu vou ao cinema com meu filho. Aí sim é companhia. Aqui é simplesmente uma exigência do verbo comunicar. Porque quem se comunica com alguém. Então isso aqui não tem o sentido de companhia, viu? Vamos deixar, não vou arriscar agora não, vamos ler o outro, mas você vai ver que está certinha a letra D, quer ver? As suas primitivas festas cíclicas de religião e magia, de amor, de guerra, de caça e de pesca, entremostraram-se, assim, disfarçadas e irreconhecíveis. Como é que essas festas se mostraram? Elas se mostraram de duas formas. Quais? Disfarçadas e também reconhecíveis. Então, olha, o E adiciona, soma duas características das festas, então está certinho na adição. E o negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas, através delas, por meio delas, canalizou o seu inconsciente ancestral. Então, até já falei por meio delas, certo? Então, esse por traz o meio pelo qual ele canalizou o seu inconsciente ancestral, certinho todas. O com não trouxe companhia ali, mas pode trazer, como no exemplo que eu dei, né? Vou ao cinema com meu filho. Ali ele foi só a exigência da regência do verbo, que quem se comunica com alguém. Então, isso não é companhia, é só exigência da regência verbal. E vamos a 6. A oposição de termos construída com as preposições com e sem gera um possível paradoxo, oposição, ou seja, contrário. Com é o contrário de sem. Estou com dinheiro, estou sem dinheiro, é o contrário, não é? Então, agora, um paradoxo é quando nós temos uma contradição. Eu falo uma coisa, por exemplo, é eu querer colocar Brasília dentro de Unai. Não cabe, não tem jeito. Certo? É impossível. Então, aí é um paradoxo, certo?
Então, por exemplo, lembra do Camões? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como que dói e não sente? Se está doente, está sentindo, certo? Então, aí existe um paradoxo, ok? Então, vamos lá. Com dinheiro ou sem dinheiro, vou passar o carnaval em Salvador. Então, está aqui o sem que nós estamos analisando e o com. Agora, existe um paradoxo aqui? É impossível né, assim, é ilógico essas duas coisas? Aí você pode até dizer, é lógico sim, porque sem dinheiro não tem já dia lugar nenhum, olha. Mas a gente sabe que às vezes a gente dá um jeito. Então, pode acreditar que aqui não é um paradoxo, tá? Eu sei que para ir a Salvador, ainda para o carnaval, acho que vai precisar de dinheiro mesmo, viu? A lógica é esta. Mas eu quero dizer que este contexto aqui não é um paradoxo. Eu posso ir com dinheiro ou sem dinheiro. Eu pego carona, você paga lá para mim, viu? Que você gosta muito de mim, então eu posso ir sem dinheiro sim, tá? Beleza, então vamos lá. Com amigos ou sem amigos, vou divertir-me nas férias. Aí, onde é que tem o paradoxo? Eu posso me divertir nas férias com os amigos, você pode me divertir sem amigos também. É possível, mesmo que for difícil, mas é possível de acontecer. Com bebida ou sem bebida, vou embebedar-me de felicidade. Agora, aqui, nesta questão aqui, tem um detalhe. Deixa ela por último. Com motivo ou sem motivo, vou comprar roupas novas. Olha, eu posso comprar se eu tiver dinheiro, né? Porque agora o dinheiro já vai precisar, né? Mesmo. Às vezes você paga de novo para mim. Então, aqui, ó, com motivo ou sem motivo, vou comprar roupas novas. Não tem um paradoxo aqui. Eu posso comprar com ou sem motivo, não tem paradoxo nenhum. Tá tudo beleza aqui, tá beleza aqui, belezinha aqui. Com vontade ou sem vontade, vou viajar com a família. Quantas vezes a gente viaja sem vontade? Bem que eu tenho muita vontade, mas não posso viajar agora. Mas eu posso viajar com ou sem vontade. Não tem paradoxo nisso. Não é ilógico, pode acontecer. Então, todas estão certas. Nós vamos encontrar, todas estão certas, sim. Estão certas no sentido de que não existe o paradoxo, certo? Está perfeito. Está normal isso aí. É lógico. Agora, a letra C é que é a resposta, mas eu confesso que dá para discutir sim, porque você deve estar pensando aí, não, professora, não existe paradoxo aí, porque com bebida ou sem bebida, vou embebedar-me de felicidade. Aí a pessoa fala assim, ela vai embebedar é de felicidade, não é com a bebida, não. Mas então esqueça essa parte que nós temos, pelo amor de Deus, que achar uma resposta aqui. Então, olha, eu confesso que fica meio fragilizado esse item, mas diante dos demais, este aqui é o melhor, tá? Então vamos agora pensar no fator bebida mesmo, só no fator bebida. Tem jeito de se embebedar sem beber? Então é lógico, você pode falar assim, nossa, não, eu conheço fulano, basta se chegar um bêbado perto dela, essa pessoa já fica tonta também. Não, gente, vamos pela lógica, vamos pelo senso geral, pelo senso comum, certo? Não pela exceção. A regra é, para ficar bêbado ou bêbado, que tanto faz, as duas palavras são corretas, para ficar bêbado, eu preciso beber álcool, alguma bebida alcoólica. Então, com bebida ou sem bebida, eu vou embebedar-me. Fica meio contraditório. Para embebedar, preciso de bebida, tá? Agora, se eu ficar focando na felicidade aqui, então não vou beber nada. Aí é outra coisa, certo? Então, aí é aquele detalhe que nós poderíamos jogar lá no dinheiro também. Mas sem dinheiro eu não vou, então eu não quero o dinheiro de ninguém. Aí, então, tá vendo? Se for ficar criando condições, você não acha a resposta. A banca deu esta questão, certo? Então, a melhor resposta é essa aí, ok? Aí pode ter paradoxo por causa da bebida, tem que ter bebida para embebedar-se. Assinale a alternativa em que se aponta corretamente nos parênteses a noção que o vocábulo destacado expressa no contexto em que se encontra. Tá vendo? O contexto é isso que manda na vida da gente, ok? Nas interpretações. Então vamos lá. Passei a dar. É mesmo, as palavras não foram destacadas, né? Na sua apostila. Então vamos destacando aí. Deixa eu ver como que é. Aqui, ó. Passei a dar mais valor ao contato com os 3 netos. Está dizendo que esse com dá a ideia de comparação. Estou comparando alguma coisa? Eu acho que não, né? Então, se eu acho que não, eu já achei a resposta, não é? Porque para marcar é o quê?
Ação alternativa, não, em que se aponta corretamente. Então, não é a resposta, é para marcar certa, né? Alguém da família contava uma história de dano produzido por alguém. Deixa eu ver qual que foi a grifada aí, que eu não estou lembrada, que tem mais de uma preposição. É questão 7. Grifou o por, viu? Foi o por que foi grifado. Na 6, grifou o... Na letra C foi o na letra D foi o do, mais de uma preposição, e na letra E foi o sobre, ok? Então, beleza, a primeira já está errada, esse com não é comparação. Alguém da família contava uma história de dano produzido por alguém. Dano produzido. Só de eu ler esse dano produzido, quer dizer, alguém praticou isso aí. Alguém fez o dano. E é o alguém mesmo, que é um pronome definido alguém. Então, se ele fez, ele é o agente. Então, acerta a letra B. Vamos ver, antes de marcar, para nós não incorrermos em engano, se prepara para entrar na faculdade. Ué, na faculdade é o lugar onde eu vou entrar, não é o meio de eu entrar, tá vendo? É o lugar, certinho? Beleza. A surpresa veio do Antônio, carioca da Gema. Opa, a surpresa não é do Antônio, então ele não tem posse da surpresa, ele só foi, né, a quem trouxe a surpresa. Então, quer dizer, ele veio dele. Então, ele está indicando só a origem, de onde veio a surpresa. Porque o do poderia indicar posse se eu falasse assim, ó, o carro é do Antônio. Aí seria posse, mas aqui na letra D não é posse, é a origem, é de onde veio. E conversamos sobre questões do direito. Não, eu não sei em que lugar que nós estamos, mas esse sobre não é ideia de lugar aqui, certo? Que se eu falasse que o copo está sobre a mesa, aí o sobre estava trazendo ideia de lugar. Mas conversamos sobre questões, é o assunto do qual falávamos, ok? Então, certinho, a letra B é agente, ok? Pesquisadores. Ai, espera aí, faltou uma aqui. Passei a dar mais valor ao contato com os 3 netos. Aqui sim ele veio com a ideia de companhia, né? Que ela está em companhia, está em contato com eles e passou a dar mais valor. Deve ser agora no isolamento social. Beleza, então, ótimo, vamos a 8. Pesquisadores foram convidados a vir ao país para perguntar e entender como esforços de pesquisa colaborativa podem promover a resiliência às atuais ameaças a identidades, terras, águas e culturas indígenas. No trecho acima, há artigos e preposições e eles querem saber a quantidade. Então, vamos marcando. A hora que eu achar artigo ou preposição, eu marco. Pesquisadores foram convidados a pode ser artigo, mas pode ser preposição também. Vir não tem verbo, então só pode ser preposição, ok? Quem vem, vem a, ou quem vai, vai a algum lugar. Que lugar é esse? O país. Então, aqui eu tenho a combinação da preposição a, exigida pelo verbo vir, e o artigo o, que define país. Para, por, perante. Lembra com a letra P eu tenho 3 preposições e uma delas é o para. E entender como esforços, lembra bem, o com é preposição, mas como não é conjunção, tá? Esforços de, o de é sempre preposição, certinho? Podem promover o que? A resiliência. Na pergunta apareceu o, que pareceu a, essas palavras estão flexionando, então aqui eu tenho apenas artigo. As, resiliência a que? As atuais, aí eu tenho preposição exigida pelo nome resiliência, eu tenho artigo admitido pelo nome atuais, ok? Atuais ameaças, né? As atuais ameaças, ameaças a quê? Olha, na pergunta já apareceu preposição, então esse a aqui é preposição. Tanto é que ele está no singular e a palavra seguinte está no plural. Nunca poderia ser artigo. Se fosse artigo, eu tinha que estar igual à palavra que está, certo? Então, quem ameaça, fez ameaça a alguma coisa, a identidades, fez ameaças a terras,
águas e culturas indígenas. Então, eu tenho aqui, vou contar as preposições. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma, 6. 6 preposições. 7, 6, 5, 5, 7. Olha só, tem 6 numa resposta. Então, tem que ter 3 artigos. 1, 2, 3. Certinho. Letra B. Perfeito? Ótimo. Agora, só uma noção de interjeição, aí na sua página 95, porque a interjeição acontece menos ainda nos concursos, ok? Interjeição é uma palavra também invariável que vai expressar emoção, sensação súbita. Essa palavra é importante. O que quer dizer isso, súbitas da alma? Quer dizer que quando você tem uma determinada emoção, uma determinada sensação, você às vezes emite uma palavra sem pensar, é subitamente, ok? Então, muitas vezes o autor prefere o uso de interjeições para expressar sentido exclamativo ou apelativo, ao emprego de estruturas mais elaboradas. Quer dizer, ele prefere usar a interjeição a usar estruturas mais elaboradas e passa para quem está lendo a sensação do que estava acontecendo naquele momento. Então, se você tem, por exemplo, né, sente dor, ai, né, ou então fica indignado com alguma coisa, af, lá vem essa professora com mais uma videoaula, né? Ah, não, desculpa, você não faz isso não. Ou então, bis, você quer de novo? Bis, professora, outra aula, por favor, né? Então, ui, a gente leva um sustinho, ou então você fala droga, mas você não está falando droga no sentido daquela coisa lá, ruim, né? Eu quero falar o nome, assim, daquela substância ilícita, né? Daquele entorpecente. Mas, por exemplo, você fala assim, droga, errei de novo. Não tem nada a ver com a substância entorpecente ali. Então, é simplesmente para expressar que você está um tanto quanto indignado com alguma coisa, né? Ou então, você faz isso, chama alguém, né? A atenção de alguém. Ou então, pode ser um psiu, fica calado que eu estou fazendo exercício da professora Lourdes aqui agora, viu? Ou então, puxa, que legal, vai ter mais uma aula amanhã, professora? Vai, de conjunção amanhã, ok? Então, beleza, tá vendo? Puxa, você ficou tão emocionado que sabe que vai ter mais uma aula. Então, essas palavras não estão significando, por exemplo, a ação de puxar, não está significando, por exemplo, entorpecente. Essas palavras estão significando a sua emoção diante de um determinado acontecimento, ok? Agora, nós vamos exercitar as interjeições neste poema. Veja bem, festa das interjeições, existiram dores e emoções na festa das interjeições. O A de alegria, e aí já vai te contando que A pode ser para expressar alegria. Ah, você voltou, né? Dançou com harmonia. O O de espanto, oh, credo, olha como ela dança, se comportou como um santo. O I de pessimismo e medo, e nós vamos voltar às aulas presenciais. Sim, não precisa ter medo. Pensou que a cachaça era um brinquedo. O I pensou que a cachaça era um brinquedo. O U, que só gostava de valsa de cereja, vaiou, vaiou brigadeiro e a música sertaneja. O puxa, achou uma maravilha a doce torta de baunilha. O ai, teve um dedo pisado no roque agitado. O opa, esbarrou no bolo e se misturou no rolo. O bis, com o jeito que sempre quis, pediu mais uma música feliz. O hippie, hippie, urra, levou uma surra. Hippie, hippie, urra, levou uma surra. Pois ele esbarrou no ui, mal-humorado, que por sorte não estava armado. O poxa ficou assustado e saiu da festa calado. Existiram dores e emoções na festa das interjeições, ok? Então é isso aí. E as interjeições vão ter valores, sim, de acordo com o que está expressando. Não precisa de mais delongas, já comentamos sobre isso. E você faz a leitura e sempre saberá o que vai ser interjeição numa frase, porque ela vai expressar uma emoção. E às vezes poderá ser mais de uma palavra expressando aquela emoção, você vai chamar de locução interjetiva. Por exemplo, Ave Maria, não para de chover. Então, esse Ave Maria não é referência a um ser,
é simplesmente expressão do que você está sentindo naquele momento. Você está indignado com tanta chuva, né? Ou então, ora, bolas, ele nem me ligou e ainda disse que eu sumi. Então, não tem nada de ora, de uma conjunção, por exemplo, né? Por exemplo, ora chora, ora ri, e nem de bola, o substantivo. Tem nada a ver, está vendo? Então, é assim que você vai entender direitinho o que é interjeição ou alocução interjetiva, ok? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.